acesso, uma série de questões extremamente importantes, como, por exemplo, o diálogo direto com o Gama e com os estudantes. O fato de que a gente abriu o prédio juntos, aqui às 9 da manhã, junto com o IFIX, uma vez que muito da discussão sobre os grandes problemas que envolvem o IFIX, e que particularmente na gestão anterior eu tomei como uma missão, uma função pessoal, são falsos problemas. Porque nós já emitimos notas em comum na defesa dos professores que foram massacrados pela Polícia Militar no Paraná. Tá? Nós tivemos essas ações na greve, temos agora uma construção de cooperação de recursos, porque quando faltam determinados recursos materiais, ou no IH ou no IFIX, há troca desses recursos de maneira muito ampla, como água, papel, higiênico e coisas dessa norma. Então, nesse sentido, em relação a esses 2 anos, que é o que eu posso responder, e te agradeço mesmo por abrir a oportunidade de esclarecimento, há, evidentemente, uma continuidade, a possibilidade de progredir em relação a esses temas, né, a essas questões. Né? E uma das coisas que me orgulha bastante é como progrediu, não apenas por minha participação, mas por participação da direção como um todo, né, envolvendo também outros integrantes, né, como técnicos, enfim, como progrediu o diálogo com os estudantes. Porque esse diálogo não se refere pontualmente a setores específicos, mas esse instituto é construído e esse diálogo se estabelece com o Daniel, que é o chefe dos seguranças, que quando tem algum problema, quando, por exemplo, sofre algum tipo de agressão aqui, e há uma sindicância sendo tocada para resolver essa questão, nos procura. E a nossa obrigação estar ao lado dele. Com a dona Baixinha, conhecida e querida de todos aqui, uma terceirizada. Essa também é a função da direção, e aí há continuidade, sem dúvida. Então, eu te agradeço, de qualquer maneira, pela abertura desse esclarecimento. Né? Com relação ao Daniel, eu vou pedir desculpa, eu vou responder muito diretamente, Daniel. Né? A Chapa 2 ela defende, de maneira inegociável, a universidade pública, gratuita e de qualidade. É isso. Queria ter mais tempo para poder explicar como o impacto disso na permanência e no debate acadêmico, enfim, determinadas questões, né? Mas aí eu quero congregar isso à resposta da questão da Paiara. Né? É óbvio, eu acho que já deixei, eu não quero tomar isso como pessoal, mas já deixei claro em determinados momentos a minha posição e as minhas questões em relação a esses códigos, a questão apresentada, entre aspas, como códigos culturais. Né? Deus, Alá, o Coelho da Páscoa, sabe como é difícil não apenas ser negro em determinados contextos, mas como foi, e eu não quero dar exemplos pessoais, ser filho de muçulmanos no Brasil. No modo geral, é impossível que não haja um grau de sensibilidade ou de ações específicas ao universo, né, de uma obrigação que deve ser assumida pela chapa, é assumida pela chapa 2 e, evidentemente, deve ser assumida por qualquer pessoa que tome à frente de um instituto como o nosso, né, o fato de que é a nossa obrigação pressionar instâncias superiores dessa universidade para que auxílio permanência não seja cortado, sequer atrasado, ainda que isso seja uma realidade, né, que ações acadêmicas sejam pensadas ao lado do CAMA ou dos diversos coletivos que há aqui dentro, ou até mesmo de toda e qualquer forma de organização dos estudantes, uma vez que a atividade acadêmica não é uma prerrogativa dos professores, para levantar questões que são uma agenda importantíssima para a nossa sociedade hoje. Né? Por quê? Por uma razão óbvia. Uma das funções desse tipo de trabalho, e eu me refiro especialmente, né, às questões ligadas ao movimento negro e ao movimento LGBT, é a função e obrigação da universidade mostrar que códigos culturais significam dar visibilidade a esses grupos no universo dos nossos corredores. Então, por tudo isso, é óbvio, e me orgulha muito como isso tem progredido aqui dentro, em relação especialmente aos estudantes, que sem dúvida nenhuma, né, como circula e é visível aqui em várias áreas do nosso prédio, sem dúvida nenhuma, a carne mais barata do mercado tem cor, tem cara e tem nome no Brasil. Né? E mais do que isso,
nem eu, nem Chapa 2, nem quem quer que assuma a liderança desse instituto, né, pode se adaptar a uma situação como essa. Eu quero finalizar só ressaltando e valorizando iniciativas extremamente positivas, como as diversas atividades desenvolvidas pelo LEAFRICA, aqui, seja pelo Encontráfrica, seja pelo Afrocine, né, contra o racismo e toda forma de discriminação, envolvendo especialmente uma população vulnerável como a dos negros no Brasil, e as ações contra o antissemitismo, promovidas também pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, e da qual, mesmo não sendo judeu, mas de alguma maneira estando imerso no universo semita, me orgulho muito de fazer parte delas. É isso, obrigado. Gente, olha só, vou chamar um representante do CAM, é você, Lucas, que vai falar? Vai ser Stephanie. Tá. Tá aqui. Ah, ela tá aqui. E vou falar o seguinte, desculpa, Stephanie. Quando o Stefan terminar, eu vou abrir para única e exclusivamente mais 2 inscrições. Eu peço desculpas a vocês, mas de fato eu tenho a impressão que os meus colegas de mesa já devem estar um pouco cansados. A gente está nesse ritmo desde de manhã. E depois também acho que talvez vocês também já estejam achando suficientes os esclarecimentos das chapas. Então eu vou fazer isso. A gente vai acabar chegando mesmo 15 para as 9, já estou contando com isso. Então depois que o Stefan acabar de falar, eu vou abrir para mais 2 inscrições. Pode falar. Boa noite, eu sou Stephanie, sou da gestão atual do CAMA e vou ler aqui o manifesto feito. A gente teve 2 reuniões para falar um pouco sobre as eleições do IH e ontem a gente estava marcada uma assembleia e esse manifesto foi levado para essa assembleia, entretanto a gente não conseguiu formar uma assembleia devido ao quórum que a gente teve por causa da chuva e então não tinha tanta gente assim, os estudantes não estiveram presentes nessa assembleia, então transformamos em uma reunião. Mas, de qualquer forma, como o debate seria hoje, a gente decidiu trazer esse manifesto. E eu vou dar uma lida aqui e, se vocês quiserem acompanhar, a gente tem uns rodando aí pela sala. Manifesto dos Estudantes de História da UFRJ, a futura direção do nosso Instituto. Nossa carta-programa. As eleições do Instituto de História se aproximam em um momento extremamente acirrado da conjuntura política do país. Vivemos uma intensa crise econômica, um período de severos cortes nas áreas sociais e ameaça de direitos. No ano passado, frente aos cortes de quase 12 bilhões na pasta da educação, realizamos uma greve de 103 dias que evidenciou, sobretudo, a precarização das condições das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados e da assistência estudantil da nossa universidade. Além disso, vemos o impeachment da presidenta Dilma Rousseff cada vez mais próximo de se concretizar em definitivo, configurando um duro golpe em nossa já frágil democracia e colocando no governo Michel Temer e uma composição ministerial que sinalizam que os tempos serão ainda mais difíceis. Nesse sentido, o CAMA e o conjunto de estudantes do curso de História apresentam a necessidade de um instituto que preze pelo diálogo e por espaços democráticos, que tornem possível a defesa dos interesses e demandas dos estudantes frente às demais instâncias da universidade, desde o CFCH até a reitoria, priorizando, acima de tudo, a assistência estudantil. Não à toa, essa pauta aparece pela 2ª vez. Diariamente, temos centenas de estudantes que não sabem se terão condições de concluir seus estudos na universidade, por falta de políticas efetivas de permanência da UFRJ. É papel da direção do Instituto priorizar essa pauta em sua gestão. A transformação do IH em unidade gestora indica que teremos maior autonomia institucional e financeira no intuito de garantir nossas demandas. É necessária a existência de canais amplos de diálogo para que possamos conjuntamente sanar as inúmeras limitações e insuficiências de nossa universidade para com os estudantes. Apresentamos abaixo algumas de nossas propostas para a próxima direção do Instituto de História. Assistência estudantil. Posicionamento institucional mais contundente frente à reitoria da urgente necessidade de um restaurante universitário para as unidades do centro, visando garantir sua existência. Enquanto não houver restaurante universitário no centro, instituir em conjunto com a UFRJ tickets de alimentação como medida paliativa,
fornecidos pela instituição e que possam ser utilizados pelos estudantes e funcionários, incluindo aqui os terceirizados, nos restaurantes próximos de maneira a baratear os custos de alimentação. Pleitear junto à reitoria a expansão do programa de creche universitária para as unidades do centro. Ampliação de políticas específicas de assistência estudantil para negras e negros, mulheres e LGBTs. Apoio financeiro na obtenção de geladeira e micro-ondas, tanto para uso comum do prédio, como para serem instalados no CAMA para a utilização dos estudantes. Exigência à reitoria da ampliação dos horários dos ônibus Intercamp que passam pelo centro da cidade. Atuar junto da UFRJ na iniciativa de viabilizar frente ao governo do Estado a garantia de passe livre intermunicipal e intermodal, que contemple os estudantes que residem em municípios fora do Rio de Janeiro e ou utilizem mais de um sistema de transporte como barcas, trens e metrôs. Implantação de um bebedouro no segundo andar. Democratização do prédio e do Instituto. Buscar garantir junto ao IFIX a utilização e ressignificação do espaço atualmente ocupado pela Associação dos Ex-Alunos da Escola Politécnica para a utilização dos estudantes e ou política de permanência. Ressalta-se a necessidade do espaço ser utilizado pela comunidade estudantil do prédio, não pertencendo exclusivamente a um instituto ou a um único centro acadêmico. Implementação de um portal de transparência online do Instituto de História. Pela não omissão do Instituto de História com os trabalhadores terceirizados, o que inclui, junto ao IFIX, pôr em prática mecanismos de fiscalização dos salários e condições de trabalho destes. Internet de livre acesso nos espaços do prédio. Estabelecimento de canais de diálogos diretos e frequentes com os estudantes, como política institucional do Instituto de História. Por colegiados mais paritários, que não deixem as categorias discente e dos técnicos administrativos subrepresentados. Pela permanência do nosso instituto no centro da cidade, no atual prédio do IFIX-IH, no Largo de São Francisco. Garantia de um diálogo mais amplo com o IFIX, incluindo aqui discentes, docentes, técnicos administrativos e terceirizados, visando avançar na implantação de um conselho gestor do prédio democrático e paritário. Políticas acadêmicas. Apoio à organização da Semana de História, que o CAMA pretende realizar no próximo período letivo. Discussão ampla com os estudantes a respeito do nosso currículo, no intuito de que a reforma curricular do nosso curso seja realizada de maneira democrática e aberta. Digitalização dos textos de todas as disciplinas e criação em conjunto com o CAMA de uma textoteca virtual. Rediscutir e reformular junto aos estudantes em condições paritárias o programa de estágio do Instituto, tendo como base a proposta do CAMA de 2012. Bom, aí a galera aqui do CAMA, a gente entrou assim, num consenso e queria pedir para a chapa, perguntar se vocês assinam o programa, se ambas as chapas assinam. E também ressaltar que a gente assim, não está aberto, a gente está aberto a mudanças no nosso programa, né, no nosso manifesto, mas não de forma a retirar alguma coisa, só para incluir ou debater em conjunto com os estudantes as questões aqui colocadas. E eu também queria só, assim, uma pergunta bem rápida, enquanto CAMA mesmo, porque a gente coloca aqui a questão da proposta do CAMA de 2012. É uma pauta que a gente não foi muito discutida, acho que no debate, e é uma coisa bem assim, que a gente o tempo todo no CAMA está sendo discutido, que é a questão dos estágios, né? Que a gente tem sérios problemas com os estágios, com a assinatura de estágios de 30 horas e devido também à questão do CR. Então, eu queria saber das chapas, assim, se tem alguma proposta já em curso. Obrigada, Stefan. O manifesto com os pontos está muito bem elaborado. Eu vou perguntar às chapas qual delas vai responder, ou se as duas vão responder, de preferência muito brevemente. A Stefan fez perguntas objetivas. Sim, para quem eu faço o telefone? Eu sempre estou seguindo a ordem da discussão. Stephanie, que apresentou, olha,
Em primeiro lugar, eu vou tentar ser mais objetivo. Eu examinei isso aqui, recebi isso de manhã, fiquei até bastante agradável pela evolução acadêmica, está apresentando proposta, um conjunto de itens bem concretos, bem amarrados, bem, assim, né, botar um bebedouro no segundo andar e tal, que vai, são a imensa maioria deles itens que eu tenho a impressão de que ser contrário, entende, seria um desacerto de todo tamanho, porque as propostas bem concretas, bem apresentadas, bem defendidas, bem fundamentadas, algumas delas em discussão já há algum tempo, quer dizer, são importantes e sem dúvida nenhuma vão ser incorporadas. Eu só gostaria de chamar a atenção, tá, e insistir nesse problema dos estágios, que ela pronunciou aqui no final, e que eu acho que é uma coisa bastante importante e que é sintomática, né, que a gente deve estar atento a isso, né, nos próximos anos, porque, de fato, qualquer obstaculização que a gente possa fazer, né, como já fizemos no passado, né, sobre esse problema, isso daí é o contrapropósito da própria realização dos estágios e até, em parte, né, do desfrute de alguns meios de sofisticação, de melhoramento da própria formação profissional das pessoas. Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, a discussão, né, e reformular as propostas de estágio do Instituto é evidentemente que está na pauta. Eu já falei disso aqui antes, posso reiterar. Tá? Eu acho um absurdo a gente não cancelar essa disposição, né, de não assinar estágio de 30 horas dos estudantes. Isso, inclusive, é contraditório com as próprias políticas de ampliação, né, e de inserção que a universidade tem feito nos últimos anos. E acho também que a disposição de ter um CR mínimo para o sujeito fazer um estágio também é uma disposição, né, que vai no contrassenso, né, da própria formação que a gente quer dar aqui. Eu me lembro bem dessa discussão em 2012, eu ia conversar rapidamente com isso com a Gabriela, que bom, enfim, né, mas eu acho que é uma questão, né, crucial. Eu acho importante, inclusive, para... Ah, você está aí.